quanto tempo, né? Finalmente eu voltei aqui no canal e hoje eu quero trazer um tema para vocês da área de psicologia. Hoje o tema da nossa aula é Processos Psicológicos Básicos 2, tá? Para você aí que está estudando, né, a área de psicologia agora, né, às vezes vocês estão com dificuldade nesse assunto, o que seria isso? Quando a gente lembra de processos psicológicos básicos, o que vem na nossa cabeça, né? Será que a gente está falando de memória, emoção, atenção, concentração, inteligência, percepção, né? Que mais que a gente lembra, né? São sistemas funcionais que indiretamente ou diretamente, às vezes a gente também sem perceber, a gente tem todas essas situações, esses funcionamentos dentro do nosso corpo, né? Dentro do nosso ser, enquanto a gente está vivo, está em movimento, né? E o que seria isso então? Eu vou estar olhando os slides aqui, então pode ser que em algum momento pareça que eu estou lendo, porque algumas coisas, né, a gente esquece, né, tem um ato falho, e aí a gente também vai explicar com as palavras para vocês poderem entender melhor, tá? Porque eu acho que com um exemplo, né, e com uma parte de uma leitura, acho que é melhor a gente entender com exemplo do que só com a leitura propriamente dita. A memória, né, a inteligência, as emoções, os sentimentos, todos eles estão interligados entre si, né? E sem a gente perceber indiretamente, a gente passa por todos eles, né? Assim, às vezes mecanicamente, às vezes a gente percebe, sente, né, os sentimentos. Então, assim, não tem como a gente fugir, né, dessas questões, né, que indiretamente estão dentro de nós, tá? E voltando um pouquinho mais na época antiga, a gente tem também alguns autores que eles já defendiam tanto a motivação, ou a linguagem, ou a questão dos nossos comportamentos, né? A gente pode notar primeiramente que é o John Watson, né? Que ele veio a estar fazendo a parte dele, né, na psicologia, entre 1878 a 1958. Então, assim, ele ficou bastante tempo, né, falando sobre o quê, né? Ele falou sobre as questões do comportamento. Os comportamentos são reflexos, uma vez que consistem de respostas eliciadas por estímulos. Ou seja, ele dizia, né, que todo comportamento, né, que a gente tem é voltado através de estímulos que a gente tem, né? Ou seja, a gente tem um estímulo positivo, né? A gente vai ter um comportamento nada melhor, né, que feliz, né, positivo, motivado. Se a gente tem uma situação triste, né, a gente vai manifestar com um sentimento de tristeza, com as emoções, né, não muito legais, né? E aí ele também ele surgiu, né, criou, né, o nosso famoso behaviorismo. Quem aí já conhece o que é behaviorismo? Gente, eu assim, eu sou suspeita para falar porque eu sou da linha de terapia cognitiva comportamental, então assim, para mim, eu amo falar sobre esse assunto. Ele implantou o behaviorismo, né? E é definido pelo Watson como, né? É uma ciência natural que se encarrega de toda a área do ajustamento humano, ou seja, cujos consiste no sistema de Pavlov. O que quer ver isso? Prever o comportamento daquele sujeito, né? O comportamento do porquê que ele está irritado, porquê que ele está agitado, né? Porque toda ação gera uma reação. Agora falando do nosso autor Vygotsky, né? Levi Vygotsky, ele viveu, né, durante o ano de 1896 a 1934. O que ele abordava, né? Ele abordava a teoria da linguagem e também dos papéis atribuídos ao simbólico, simbologia, né? Desculpa, no desenvolvimento das nossas ações. É isso, tá? Não é através do cognitivo que o indivíduo torna-se capaz de socializar. Ou seja, não basta só ele ter um cognitivo para ele se socializar, entendeu? Ah, eu tenho um cognitivo aqui, pronto, eu vou ficar com o braço cruzado, né, e vou esperar vir minha socialização aqui, né, tipo, eu não vou atrás de ninguém, ninguém vai vir atrás de mim, todo mundo vai ficar parado com o braço cruzado.
né? Ele dizia que isso não é possível, porque realmente isso não é possível, né? Mas o contrário, ele dizia o contrário, isso não é legal. Ele falava assim, né? O legal é, somente por meio da socialização é que o indivíduo torna-se apto a desenvolver os seus processos mentais. Se a gente não procurar a nossa interação, a nossa socialização com os colegas, né, ou fazer novas amizades, se a gente ficar só realmente, como eu disse, né, com os braços cruzados, as coisas não vão acontecer, né? A gente tem que estar sempre em movimento, a gente tem que estar sempre à procura de coisas melhores pra gente, né? O que a gente espera de tudo, qual que é o nosso objetivo na vida. Falando do nosso outro autor, Jean Piaget, ele teve a passagem dele entre 1930 e 1950, e Piaget oferece uma abordagem única sobre como as crianças desenvolvem uma compreensão do mundo ao seu redor. Então ele fala das fases do desenvolvimento humano, né, da criança, da fase sensório-motor, pré-operatório, operações formais, operações concretas, se não me engano, não sei se eu falei na ordem correta, e aí cada uma dessas tem a idade, né, para estar ocorrendo na criança, e ele explica detalhadamente cada uma dessas teorias, né? Não basta ter só as experiências sensoriais, né, de sensação, e sim as experiências num todo, né, numa herança de evolução, de aprimoramento, de interpretar o mundo de uma forma única, porque cada indivíduo ele vê de uma forma diferente, né, o mundo, as situações e os acontecimentos. Então, o Piaget falava o seguinte: o processo de você ir lá e comprar uma refeição no restaurante, né? Como que funciona isso? Ele dizia que esse processo a gente chama de script. O que significa script, né? Por que ele falou isso, né? Inclui etapas, né? Para você fazer isso. Para você ir lá no restaurante, inclui diversas etapas. Quais seriam as etapas, né? Primeiro você entra no restaurante, você faz o pedido, pega o menu, o cardápio, né? Senta, tem um período de esperar o alimento, né? A comida, depois você come, levanta, se direciona até o caixa, paga e vai embora. Então ele dizia que tudo isso se chama-se script, porque cada vez que uma pessoa vai a um restaurante, ela faz esse mesmo mecanismo, né? É o padrão de todos nós seres humanos, né? Então, assim, e aí esse esquema, né, porque tudo isso é um esquema, né, que todo mundo praticamente faz igual, quem vai no restaurante. Então, esse esquema tem uma recuperação de memórias, ou seja, se você for em outro restaurante, né, você também vai fazer provavelmente as mesmas situações, ou provavelmente você vai ter memórias do restaurante anterior que você foi, ou você pode até fazer uma comparação, né? Aquele restaurante era melhor do que esse, né? Ou esse é melhor do que aquele, a comida é mais legal, a comida é mais gostosa, tem mais sabor, enfim. Ele dizia mais ou menos isso, tá? Pra gente entender esse exemplo básico aí. E também os dois processos são fundamentais na adaptação. Quais são esses dois processos? A assimilação e a acomodação, né? Ele dizia que o ser humano, ele passa por esses dois processos. A assimilação significa que o indivíduo utiliza estruturas mentais já estabelecidas para compreender uma nova situação, ou seja, o indivíduo já é preparado para lidar com uma situação nova, né? Então, assim, a gente tem essa assimilação, tá? Lembrando que claramente que ninguém é igual a ninguém, né? E não são todos os indivíduos que estão preparados 24 horas para receber essas situações ou ruins ou boas, tá? E também a gente tem as acomodações, né? O que é acomodação? O que é acomodar, né? Então, assim, a própria palavra já diz, acomodar é encostar, né? Relaxar, né? Então, assim, quando as informações ou experiências novas não se encaixam em um esquema, ou seja, no esquema lá do restaurante, vamos pôr o exemplo, né? Aí é necessário modificar esse esquema. Então, é necessário o quê? Né? Mudar. E aí é a hora que a pessoa pode vir a não querer mudar, né? Não aceitar a mudança, que daí vem a parte da famosa palavra, acomodar. Tem vários tipos diferentes de memória, tá? A gente tem a memória de curto prazo, de longo prazo, a memória semântica, de procedimento, memória de trabalho, memórias implícitas ou não declarativas, tá? Memórias explícitas ou declarativas. A gente vai estar explicando cada uma delas para vocês entenderem melhor, tá bom? Eu vou estar lendo na tela porque às vezes não
pouco que confunde uma com a outra. A gente armazena os fatos da nossa vida, mas a gente tem que estar consciente. Exemplos são situações do cotidiano, como conversar no dia a dia, o que a gente fez, né? Enfim, tá? São coisas que a gente vivenciou durante o dia. E acontecimentos gerais? Acontecimentos de situações de vida. Ah, aconteceu lá que eu bati o meu carro, né? É uma memória semântica. Às vezes você vai ficar lembrando desse acontecimento por algum período de tempo. Curto prazo, curta duração, né? São aquelas memórias que permanecem no cérebro por um curto espaço de tempo. Ou seja, às vezes você, vamos por, conhecer uma pessoa. Aí você fala o nome dela. E às vezes é Aparecida da Silva Gonçalves, né? E aí você não vai lembrar do sobrenome dela inteiro. Mas assim, no começo você pode até lembrar, nos primeiros minutos, nas primeiras horas. E depois vai chegar de noite, você vai falar, nossa, puxa vida, como que é o sobrenome inteiro daquela paciente? Eu só lembro que é Maria, né? Mas eu não lembro o restante. Eu só lembro que é o Pedro, mas eu não lembro o restante. Porque você não vai decorar assim tão rapidamente, você não vai memorizar tão rapidamente, né? Então são memórias de curto prazo. Talvez você não vai memorizar o nome dela inteiro, você vai memorizar só o primeiro nome, né? Às vezes porque tem ligação com outro nome de uma outra pessoa conhecida da sua família, mas o sobrenome geralmente é quase impossível da gente lembrar, né? Memória de longo prazo. O que são memórias de longo prazo? São aquelas armazenadas por horas, anos, dias, meses ou até mesmo pela vida inteira, tá? A memória implícita ou não declarativa, ela depende da memória de procedimento. Por quê? Tá? Então eu vou explicar primeiro uma para vocês entenderem a outra. A memória implícita ou não declarativa, né? O próprio nome diz implícita, né? Ela adquire essa memória através do nosso inconsciente. Ou seja, sabe aquela situação, vamos pôr um exemplo aí, de a pessoa que dirige há mais de 20 anos e se você perguntar para ela, às vezes, como que é dirigir ou qual coisa que ela faz primeiro no carro, ela não sabe responder, porque já passou tanto tempo que ela teve a aula e fez a carteira, enfim, que ela não se lembra mais direito ao certo qual é o primeiro passo, o segundo, enfim, né, tudo ao pé da letra, porque ela faz isso mecanicamente, ela faz isso no inconsciente, né? Ela faz isso de uma forma rápida que ela às vezes nem percebe. Ela entra no carro, coloca o cinto de segurança, liga o carro e sai andando, né? E ela já, para trocar de marcha também é tudo, a parte dela indiretamente, ela já associou tudo isso e ela faz isso sem saber mesmo ao certo. Ah, passa para a primeira marcha, passa para a segunda, né? Ela é diferente de uma pessoa que já está acostumado a explicar sobre isso, né? Diferente de um professor. Né, o professor que é de autoescola, ele possivelmente ele vai falar para você os passos certinho de você trocar uma marcha, né, de você ligar o carro, de você entrar no carro. E já a pessoa que ele não está acostumado com isso, ele vai fazer isso no inconsciente, tá? Então, essa memória, ela depende muito da memória de procedimento. Por que eu disse que uma depende da outra? Porque para você fazer tudo aquilo lá no inconsciente de ligar o carro e sair andando, né? Você tem que ter tido a memória do procedimento, né? Por quê? Porque você tem que ter tido a aula, você tem que ter passado, né? Pela escolinha, pelas provas, pelos testes do Detran, né? Enfim, é igual andar de bicicleta também, né? A pessoa que já sai pedalando a bicicleta e nem pensa na manhã e já sai assim, sem às vezes cair, né? Ela não sabe explicar ao certo como que ela aprendeu, né? Ela sabe que ela coloca o pé ali e sai andando, entendeu? Agora já tem outras que nunca teve essa experiência, então ela vai passar por esse processo, né? Primeiro de memória de procedimento, para depois ir para o inconsciente, entendeu? Então por isso que uma depende da outra. Ah, gente, agora a gente tem a memória de trabalho. A memória de trabalho, ela é tão gostosa de falar. Ela é uma memória rápida, sabe? É uma memória que, eu tenho que ir em tal lugar. Então você vai ter essa memória. É uma memória de trabalho, entendeu? E aí é ela que vai determinar se você vai realmente decorar esse lugar que você foi para sempre, ou você vai esquecer e vai falar, nunca mais vou nesse lugar, então vai esquecer. A percepção também tem uma parte que a gente pode distorcer, né? Lembra que a gente falou que nem todo mundo pensa igual? Nem todo mundo tem as mesmas percepções, os mesmos pensamentos e atitudes?
Pois é, às vezes a percepção de uma pessoa é diferente da outra. Então aqui eu até coloquei o exemplo de uma pessoa correndo e o cachorro correndo atrás, né? Se é uma pessoa que tem medo de cachorro, isso para ela é desesperador, né? Porque tem pessoas que têm medo de cachorro, principalmente com cachorros grandes, né? Ou até mesmo até com cachorros pequenos. Mas assim, para ela às vezes um cachorro correndo é como se fosse um leão correndo atrás dela, né? Ela imagina que vai morder e ela sai correndo. Já para outras pessoas, esse movimento do cachorro indo em direção a ela correndo pode ser, a pessoa vai pensar, ele vai querer brincar. Então a pessoa não vai correr e vai receber o cachorro ali, que ele vai vir pulando em cima dela. Então assim, são vários tipos de situações que a pessoa pode ter, né? Às vezes a pessoa tem medo daquela situação e manifesta daquele jeito, ou às vezes a pessoa não tem esse receio e aceita o cachorro vir correndo perto dela, né? E a gente não pode dizer nem que é medo, né? Às vezes a gente percebe uma coisa e a gente pode estar equivocado, né, na nossa percepção. Também tem isso. E aí a gente vai de encontro, né, com a percepção vai de encontro com a Gestalt. Só que esse não é um tema aqui da nossa aula de hoje, porque a Gestalt é uma outra área da psicologia, que se a gente for falar, o vídeo aqui vai dar umas 2 horas, né? Então, assim, a Gestalt e a percepção, elas estão muito ligadas também, porque é a imagem que a gente tem, né, a figura ali abstrata, que não é aquilo que está aparecendo ali. Aqui eu citei o exemplo do mito da caverna. Quem é da área de psicologia sabe o que é o mito da caverna, que é aquele ser humano que fica dentro da caverna, tudo escuro, e ele começa a imaginar como é o mundo lá fora. E a partir do momento que ele tem uma fogueira, uma lanterna, ele acende, ele começa até a fazer, né, movimentos com as mãos assim, na parede, né, e aí tem a visão, né, por causa da lâmpada, por causa do fogo, né, e aí ele começa a imaginar, nossa, esse é um passarinho, né, aquilo ali parece com o sol, né, enfim, um bicho, né, assim. E aí na hora que ele sai lá pra fora, a realidade é outra, né, a percepção que ele teve lá dentro da caverna com aquela luz, né, é diferente da vida real, que ele conseguiu sair e se libertar da caverna. E aqui também eu coloquei outros 2 exemplos, mais voltado para Gestalt, que seria, não sei quem já viu aqui essas imagens no computador, né, que é aquela mulher que olhando parece uma mulher e de repente ela já parece uma senhora, uma idosa, bem velhinha. E já tem uma outra também que são 2 faces, né, voltadas uma para frente da outra, que também parece 2 pessoas, mas ao mesmo tempo olhando parece também um vaso de planta. E assim a gente tem vários e vários modelos na internet, quem quer pesquisar sobre isso, que dá pra gente entender mais, tá? E agora a gente falando das nossas sensações. O que é sensação? Sensação de frio, sensação de calor, sensação de medo, de ansiedade, né? Com aquele coração batendo assim, né? Então a gente pode dizer que a sensação é uma resposta sensorial ao objeto, aos estímulos do meio. Ou seja, né? A gente tem os estímulos da nossa vida, né? Eu vou fazer uma prova. É um estímulo, não é verdade? É um estímulo, né? Eu vou fazer uma prova, eu estudei para aquela prova, eu tô super preparado para aquela prova, mas na hora me dá um piriri, né? Quem que se encaixa aí, né? Na hora dá uma vontade, né, doida de uma diarreia. Então assim, aí você acaba às vezes saindo mal na prova, às vezes passando mal, às vezes vomitando, né? Por quê? Porque é o medo, né? Então assim, já juntou até o sentimento junto. E aí aquela sensação de angústia, aquela sensação de frio na barriga, né, é tanta que você às vezes não consegue controlar e já vem a sensação junto com o sentimento, que daí vem o medo, né, aí vem aquele pânico, ansiedade, aí mistura tudo, vira uma salada, né, entendeu? Então assim, as nossas sensações que a gente sente, nossa, tá frio hoje. Qual que é a sensação que a gente tem? De abrir o guarda-roupa ali, nossa, e pegar um casaco, né, tá muito calor, né, a nossa sensação é o quê? Pegar um leque, um ventilador, um ar-condicionado. As nossas emoções, essa também é uma outra queridinha que eu adoro falar porque eu uso muito com meus pacientes que eu tenho. Quem aí, né, não é 24 horas movido pela emoção? Né? Acho que todos nós, seres humanos, têm essas emoções assim muito à flor da pele, né? As emoções, como no filme Divertidamente,
quem aí assistiu, né, mesmo não sendo criança, mesmo sendo adulto, eu recomendo esse filme para vocês. É maravilhoso, passa um ensinamento muito bom. A gente age, né, rapidamente a essas demandas, né? Às vezes a gente age até sem pensar. Sabe aquelas pessoas que se explodem com facilidade, né? Qualquer coisinha que falou isso aqui já, né? Aí já confunde tudo que tá falando, já vira aquela confusão, já fica nervoso, já briga. A emoção da raiva já, ó, disparou na frente lá e já acabou com tudo. Agora, falando sobre o pensamento ele é muito complexo. Por quê, né? A gente já fala na psicologia por que ele é muito complexo. Porque a gente não para prestar atenção que durante o dia a gente pensa milhões e milhões e milhões de coisas, né? A nossa mente está em constante movimento, né? Às vezes, diante de uma situação que a gente tem que agir naturalmente ou rapidamente, né? A gente toma uma determinada de decisão, né? Ou às vezes uma questão que pode ser a longo prazo, a gente vai tomar uma outra decisão que a gente vai pensar mais tempo nisso, né? Então, assim, tem situações que a gente tem que tomar decisões rápidas, pensamentos rápidos, e tem situações que a gente pode, né, assim, levar um tempo, né, pra gente saber o que a gente vai fazer, pensar, elaborar. A gente tem a linguagem formal, a linguagem não formal, né, porque a gente fala com o presidente, que a gente fala com o nosso colega, né? A gente tem a linguagem também verbal e não verbal. Lembram daquelas crianças que às vezes não falam, mas elas emitem gestos, né, apontando, chamando, né, ou balbuciando, ou enfim, se não for gestos, né, a fisionomia também dá pra gente ter uma noção de linguagem, se aquela pessoa tá feliz, se aquela pessoa tá triste. E também a gente tem as línguas também de diferentes países, né? Ah, eu vou sair daqui e vou viajar para os Estados Unidos. Lá é uma língua de inglês, né? Eu vou sair daqui e vou para Espanha. Espanhol, japonês, né? Eu trago esse vídeo pra gente fazer essa reflexão no final, tá? Ficou longo, sim, as aulas, mas assim, é pra gente refletir, tá? Quem é você que tá aí me assistindo? O que você quer pra sua vida? Você trabalha mais com a sua motivação ou você deixa mais suas emoções interferir na sua vida? Você trabalha mais com a sua percepção, a sua inteligência, ou você deixa mais a sua memória ruim atrapalhar a sua vida, né? As memórias de longo prazo são boas, né? Ou as memórias de longo prazo não são boas e você fica só revivendo isso o tempo todo. Então, assim, essas questões aí eu deixo de perguntas pra vocês não precisam me responder, mas se quiser responder aqui no chat, tá? No comentário aqui, né? Ou marcar um joinha se gostei. Enfim, eu não sei se acho que o chat não tá liberado aqui embaixo, acho que eu bloqueei, mas vocês podem estar dando a curtida, tá? E assim, fica uma reflexão pra vocês mesmo. E quais são essas metas, né? Quais são os objetivos que você quer alcançar, tá bom? E a gente fica por aqui, até mais, até um outro vídeo, tá? Com Dani fala aí sobre psicologia, e tchau, tchau!